Estou aqui com a minha camisa do Fedora, deixa eu me acomodar e vamos gravar esse vídeo importantíssimo sobre o lado Fedora da força. O Fedora serve como distribuição para um usuário novo? Você quer uma distro para jogar? O Fedora serve para os jogos? Pega o seu café, pega a sua água, sua cerveja, seu suco e vamos para esse vídeo sobre o lado Fedora da força. Eu tô até com o meu anel aqui que eu fiz na época que eu comecei a utilizar Fedora fervorosamente. Eu acabei pegando um anel de prata que eu tinha e pedi para colocarem um símbolo do infinito, né? Em ouro, que está ali na logo do Fedora. Bom, eu estou quase fazendo um curso só sobre o Fedora, e aí eu vou abordar a questão de servidor, as versões do Fedora, versões base do Fedora, entre outros. Lógico que vai ser um curso bem completo e com preço acessível. Se eu fizer um curso sobre o Fedora, se ele já estiver pronto, vai estar um link aí na descrição do vídeo. E muito se fala de Fedora daqui para lá. Tudo bem que o Fedora não tem o mesmo hype do Ubuntu, do Arch Linux aí, o Arch Linux por conta do Steam Deck, que é baseado no Arch, mas existem algumas questões que ficam em torno do Fedora. A primeira distribuição a adotar o Systemd como init, ou uma das primeiras, B3FS, o Wayland, entre outros. Quando o Fedora não é a primeira distro a adotar uma nova tecnologia, é uma das primeiras. Mas existem algumas questões que pegam o usuário quando ele está pensando no Fedora, se vale a pena utilizar o Fedora como distribuição. Em alguns casos, um exemplo, está chegando agora no mundo Linux. O Fedora serve como distribuição para um usuário novo? Você quer uma distro para jogar? O Fedora serve para os jogos? Você consegue usar o Fedora, caso você queira, tem um sistema como se fosse o SteamOS, por aí vai. Se você quer um sistema pronto para o uso já no dia a dia, se você quer utilizar o Fedora como servidor, tem como rodar alguns serviços, CasaOS, Roomchip, containers via Docker, entre outros. Dá para fazer isso no Fedora? É possível? Vale a pena? Não vale? Então vamos lá, eu vou destrinchar essas coisas, essas informações aqui, te mostrando na prática, e inclusive se dá para utilizar o Fedora aí como servidor, o que dá para fazer e tudo mais. E o apoiador do vídeo de hoje é a Hosting, e eu tô com um preço excelente para quem precisar fazer uma hospedagem, seja de um site, seja criar uma loja, ou seja um servidor VPS, né? Aí um servidor online para você rodar aí os seus serviços em container, em Docker, entre outros. Lembrando, o link aí na descrição do vídeo com desconto, então não perca essa oportunidade. Agora vamos lá. Primeira questão. Será que o Fedora é uma distribuição Linux recomendada para usuários iniciantes? O Fedora ele prima pela novidade, pelos novos recursos aí do lado open source, do lado do software livre. Então ele traz cada vez mais inovações, pacotes novos, novas interfaces gráficas, entre outros. Só que o Fedora não tem, por padrão, um instalador de driver gráfico. E isso é extremamente útil e importante para um usuário que utilize, por exemplo, uma placa de vídeo NVIDIA. Caso você utilize uma NVIDIA, você vai ter que recorrer a um tutorial como um que eu tenho aqui no canal, que vai seguir um card na parte final mostrando como instalar NVIDIA aí no Fedora. Só uma observação. Nessa versão 41, se você habilita os repositórios de terceiros durante a instalação, logo depois que instalou o sistema, ou pela loja ali posteriormente que tem que habilitar, quando você pesquisar por NVIDIA, vai aparecer o driver para fazer a instalação pela GNOME Software. Mas isso é uma opção que já tinha aparecido antes do Fedora, foi removido e apareceu de novo. Então, aparentemente, está fácil também instalar NVIDIA nas versões atuais do Fedora, pelo menos agora na versão 41, e eu espero que isso mantenha para a versão 42. Então isso é um ponto de dificuldade. Se você tem uma placa de vídeo integrada ao processador, seja Intel ou AMD, já temos drive aí open source direto na distribuição Linux, no kernel Linux aí do Fedora, que vai permitir que você tenha vídeo aí no seu computador, rode os seus jogos numa boa. Mas se você precisa utilizar o DaVinci Resolve aí, você está com uma GPU da AMD, você também vai ter certa dificuldade para instalar essa GPU aí, o AMD GPU Pro, para poder utilizar
utilizar o DaVinci Resolve. Porém, existe uma distribuição Linux chamada Nobara, que é baseada no Fedora e é desenvolvida por um desenvolvedor da Red Hat que trabalha no Fedora, que é o Glorious Eggroll. Esse desenvolvedor mantém essa distribuição Linux baseada no Fedora com o intuito de facilitar a vida de quem tem uma GPU NVIDIA, de quem tem uma GPU AMD, de quem quer fazer a instalação do DaVinci Resolve, e ele tem diversos facilitadores para poder você não ficar perdido. Então o Nobara se trata de um Fedora para iniciantes. Tá querendo utilizar Fedora, é novo no mundo Linux, mas acha que o Fedora não tem aquele instalador gráfico, vai ter uma dificuldade? Vai de Nobara, que na verdade é um Fedora, apenas com outro nome. Bebe aí dos repositórios da Red Hat, entre outros, porque é um desenvolvedor da Red Hat que trabalha no Fedora que resolveu criar um Fedora mais fácil, com diversos scripts para facilitar a sua vida. Então você vai conseguir rodar legal a sua GPU NVIDIA, AMD, vai conseguir utilizar o DaVinci Resolve, vai conseguir utilizar o OBS Studio, vai conseguir utilizar o Wine, o Proton, para rodar alguns programas aí, alguns jogos que só tem para um Windows, entre outros. Então você tem diversos facilitadores no Nobara que vão criar um ambiente para você que está chegando agora no mundo Linux. Então o Nobara se trata aí do Fedora para iniciantes. Deixe aí nos comentários se você quer mais detalhes do Nobara, que eu faço uma review só dele. Aí você me pergunta, tá bom, Raik, mas o Fedora é bom para jogos? Eu te digo que sim, o Fedora é excelente para jogos. Por quê? Existe um SteamOS baseado no Fedora que se chama Basite. Essa distribuição Linux se trata de um Fedora voltado aí para um Steam Deck, para mini consoles, entre outros. Tem usuários que pegaram o Basite Linux e instalaram aí no seu ROG Line, no seu dispositivo da Lenovo, de outras empresas que têm mini portáteis aí como Steam Deck, até no próprio Steam Deck, e tiveram excelente performance, dizendo que estava rodando até melhor do que o sistema que estava anteriormente. O Gabriel de Pinho chegou a fazer alguns vídeos sobre isso também. E ficou simplesmente incrível. Eu gostei tanto que eu até vendi meu Steam Deck OLED, porque isso daqui agora é o de fato Steam Deck Killer. Então, o Basite se trata de uma distribuição Linux incrível, principalmente para você que tem AMD, porque ele já tem um facilitador ali para instalar o drive AMD, o AMD GPU, então é uma integração perfeita. E você vai conseguir utilizar a parte de desktop também, caso você tenha um notebook, tenha um computador, para poder utilizar como seu sistema padrão, porque ele tem um KDE Plasma ali como interface gráfica. Então você pode utilizar ele tanto com a parte ali da Steam, né, no modo jogo, para que você consiga extrair o máximo dos seus jogos aí, caso você tenha um mini portátil, como também você consegue utilizar o KDE Plasma ali no desktop, caso você tenha um computador, um notebook, e por aí vai. Eu também estou devendo uma review do Basite aqui no canal. Se você quer uma review bem mais detalhada sobre o Basite, deixa aí nos comentários que eu faço também. E o Fedora serviria para um Home Lab, para um servidor, por exemplo, para rodar um CaseOS, para rodar um Roomchip, para rodar um Nextcloud. Será que o Fedora também é uma boa possibilidade? Bom, melhor do que falar apenas, eu vou te mostrar na prática. Deixa eu rodar algumas coisas aqui num Fedora, num servidor Fedora, para a gente ver juntos o que dá para fazer com o Fedora aí num servidor ou não. Bom, primeiro aqui no painel da hosting, após a gente adquirir o plano de VPS, a gente tem que configurar o nosso servidor. Aqui, ó, sua configuração do KVM2 ainda não foi concluída, então eu vou clicar aqui em configurar. Clicando aqui, vou clicar novamente aqui em começar agora. E aqui no caso eu estou no Brasil, então eu vou ter uma menor latência tendo um servidor por aqui, mas você pode escolher outros lugares do planeta, se você está me assistindo de Portugal, se você está me assistindo dos Estados Unidos da América. Então vou agora em continuar. E aqui nós temos já algumas distribuições Linux, né? Sistema puro, sistema com painel e sistema com aplicativo. Vindo aqui mostrar mais, temos desde o Alma Linux, Debian, Rock Linux, Ubuntu, Arch, CentOS e tudo mais. E aqui o Fedora Cloud. Podemos escolher aqui o Fedora Cloud puro para rodar a instância que a gente quiser, configurar o Fedora do nosso jeito.
Eu vou selecionar o Fedora 41. Ele está dizendo para criar uma senha root aqui. Pronto. Escolhi minha senha, vou aqui em continuar. Pronto, as informações. O VPS local aqui vai ser um servidor que está em São Paulo. Sistema operacional Fedora 41. Bom, eu esqueci de mudar o hostname, mas não tem problema. Deixa eu concluir aqui a configuração e pronto. Agora ele está configurando o meu Fedora. E essa configuração deve ser super rápida. E aqui eu posso fazer uma avaliação também do processo de configuração. Vou colocar um 10 aqui porque está super fácil. Vou colocar aqui, ó. Pronto, foi muito rápido. Eu posso então aqui clicar em gerenciar os VPS, caso eu tenha outros, né? E eu tenho aqui um IP para acessar o meu servidor via SSH. Então vou criar uma conexão via SSH aqui pelo meu terminal. Pronto, ampliei aqui o terminal. Vamos colocar esse comando aqui. Por padrão deve ser a porta 22. Aí de início aqui a primeira conexão ele vai perguntar se eu quero criar a impressão digital. Sim. E vai pedir aquela bendita senha que eu criei. Deixa eu digitar. Ok, já estou no meu servidor Fedora. Vamos ver aqui a informação do kernel. Pronto, estou aqui com a versão do kernel 6.11, uma das mais recentes, do Fedora 41. E o que eu vou fazer? Como todo bom usuário Fedora, sudo dnf update. Pronto, vou fazer a atualização que eu falei na review do Fedora. Uma das primeiras coisas a se fazer é atualizar o Fedora. Após atualizar, você pode fazer as demais coisas. Eu já vi gente querendo instalar drive de vídeo, querendo instalar programa, baixou um RPM ali do Google Chrome e quis fazer a instalação. Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai. Não recomendo, porque eu utilizo o Fedora aí desde a versão, sei lá, 21, 22, eu já utilizei versão beta, já utilizei versão final e já ocorreram quebras no sistema eu tentar utilizar sem atualizar. Então não faça isso, atualize e aí depois você segue para a utilização do sistema numa boa, beleza? Pronto, deixa eu aparecer aqui para você nesse cantinho melhor, né? 2 horas depois. E pronto, terminou a atualização do sistema. Vamos então ao Roomchip. Vamos ver se o Roomchip vai fazer a instalação aqui numa boa, que é o outro front-end aí para containers, para facilitar, entre outros. Pronto, deixa eu rodar aqui o script do Roomchip. Não instalou, então vamos lá. Sudo dnf install Docker. Vamos instalar o Docker aqui no Fedora. O Docker vai puxar diversas outras dependências. Opa, ele reclamou do Docker Compose. É um pouquinho mais fácil. Só dá um sudo dnf install Docker Compose. É tentativa e erro. A gente vai tentando instalar um pacote. Tem uma dependência que está faltando, a gente instala a dependência. Até todas as dependências estarem sanadas, a gente conseguir executar aqui o programa e tudo mais. Ó, agora foi. E pronto, finalizou a instalação do Roomchip. Eu posso acessar o roomchip.io para poder ver a documentação. Caso você não conheça o Roomchip, ele é um front-end para o Docker aí, é uma opção ao caso OS que facilita a instalação de diversos containers. Eu tenho um vídeo dele aqui no canal e vai seguir no card na parte final. É só eu clicar aqui, ó, nesse link que me foi apresentado. Ele já abriu para que eu possa criar um usuário e senha. Eu vou criar aqui, ó, vou colocar um e-mail, Hiker Linux. Eu vou criar uma senha teste aqui, alguma coisa. E pronto, a primeira interface aqui do Roomchip, né? Eu posso compartilhar os erros aí ou não. Ok, eu vou compartilhar, não tem problema. E aqui ele está me mostrando já as informações do meu servidor. 2 GB de espaço que eu tenho utilizado, dos 99 disponíveis, o quanto de CPU que eu estou utilizando e o quanto de memória. No caso aqui eu estou num servidor com 8 GB de memória. E aqui vem o facilitador, que é a App Store do Roomchip, onde eu posso facilmente configurar diversos containers. O Nextcloud, eu quero rodar um Nextcloud aí no Fedora. Clico aqui, ó, Nextcloud. Venho aqui em Install. E aí eu posso configurar o Nextcloud. Enquanto está instalando o Nextcloud, vou configurar o Synfig, por exemplo, que é excelente para configurar compartilhamento aí de diversos arquivos, né? Obsidian, entre outros. Pronto. Tá aqui, eu tenho diversos containers aqui. E eu não quero só rodar o Roomchip, eu posso criar um container via Docker. O Docker está ativo, né? Já tem os containers, todos os containers que eu criei via Nextcloud, pelo Roomchip e tudo mais, já estão ativos. Então eu posso criar novos. Quero rodar um DistroBox.
Posso. Fedora como servidor? Serve. Tem como utilizar. Bom, esse aqui foi um vídeo sobre o lado Fedora da Força, mostrando aí as opções do Fedora para jogos, para usuários novos, para servidores. É lógico, eu estou te mostrando o Fedora como uma opção e cabe a você escolher o Fedora ou não como sua distribuição padrão. Mas com certeza o Fedora é uma excelente opção para diversos gostos aí, para diversos usuários. Lembrando que a partir da versão 42 o Fedora vai ganhar duas versões oficiais, uma com KDE Plasma e uma com GNOME. Já tinha com GNOME, mas agora a versão, a Spin com KDE, vai se tornar uma versão oficial também. Eu sempre curti muito o KDE Plasma, então estou muito satisfeito com isso. E você já utilizou alguma distro base Fedora? Não, nunca utilizou? Deixa aqui nos comentários, eu vou deixar no card agora na parte final alguns vídeos para facilitar a sua vida, para você que quer conhecer um pouquinho lá do Fedora da Força. Vejo você num desses vídeos. Pronto. Na verdade agora. Pronto. Agora